Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um culto online e hoje o nosso culto está demais. Hoje é dia de nós celebrarmos ao Senhor com a Santa Ceia e eu creio que será poderoso em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você mandar mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, para os membros da sua célula, para que todos possam ficar ligados e ser tão abençoados através do nosso poderoso culto de Santa Ceia, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. E nesse momento nós vamos louvar e adorar ao Senhor. Com o nosso ministério Paz Music, Monte Alegre. Governos, impérios, soberbas passarão, para sempre tu permanecerás. Riquezas, vaidades, beleza passarão, para sempre tu permanecerás. Seca-se a erva e cai a sua flor, com o sopro tudo se desfaz. Os céus e a terra se envelhecerão, mas tua palavra se cumprirá. Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, quem se compara a ti? Governos, impérios, soberbas passarão, para sempre tu permanecerás, Jesus. Riquezas, vaidades, beleza passarão, para sempre tu permanecerás. Seca-se a erva e cai a sua flor, com o sopro tudo se desfaz. Os céus e a terra se envelhecerão, mas tua palavra se cumprirá. Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, quem se compara a ti? Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, quem se compara
continuar celebrando aquele que vive, aleluia, e reina. Ele cavalga no cavalo branco, os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça aos povos regerá. Seu sangue conquistou vitória, coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, o seu governo nunca passará. Olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça aos povos regerá. Com seu sangue conquistou vitória. Coroado honra e glória, ele é o leão da tribo de Judá, o seu governo nunca, nunca passará. Reina sobre nós, Senhor, sobre esse lugar. Nós te adoramos, Jesus. Onde você está, querido, levante suas mãos. Onde a nossa voz chega nesse lugar, na sua casa, no meio da sua família.
Levante um altar em adoração, porque Ele vive, aleluia. Oh, Jesus, te adoramos. Não existe outro igual a Ti, Jesus. Tu és o Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, Jesus, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
Queridos, nesse momento nós temos a oportunidade de fazer algo tão importante, algo tão especial, que é de nós orarmos pelas nossas famílias. Então, esse é um momento muito, muito, muito especial. Eu quero te convidar a você que está na sua casa, chamar os teus filhos, se eles não estiverem aí junto com você, e nós orarmos nesse momento pelas nossas famílias. Amém? Nós queremos liberar a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, e também todas as famílias Monte Alegrense, todas as famílias que nos acompanham no nosso município, em outras cidades. Então, tantas famílias passando por momentos difíceis, e nós queremos clamar a Deus nesse momento para abençoar você, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante do teu altar, Senhor, as famílias, Pai, que é um projeto do Senhor. Família nasceu no teu coração, Pai. Nós oramos agora pedindo mais e mais da tua providência. Aquelas pessoas, Senhor, que estão enfermas, que elas sejam curadas. Aquelas famílias que precisam de uma restituição, Pai, que eles recebam neste dia essa restituição, esse milagre na vida física, financeira, emocional, familiar, material. Meu Deus, nós declaramos todo o plano de Satanás frustrado, e nós declaramos todas as famílias abençoadas, casamentos abençoados, em nome de Jesus, tudo para o louvor da sua glória. Nós te abençoamos e nós abençoamos toda a sua família, em nome de Jesus. Queridos, agora nesse momento nós vamos te deixar bem informados da nossa agenda semanal. Quero lembrar você que toda terça-feira nós temos o nosso Tadel Online, tem sido poderoso, às 20 horas. Não esqueça de convidar os teus familiares, convidar os membros da sua célula. Nosso Tadel tem sido poderoso demais. Nós estamos também funcionando as nossas células em família. Não perca essa oportunidade de reunir a sua família e ter um louvor abençoado, uma adoração abençoada, uma palavra poderosa. Não perca essa grande oportunidade. Temos ouvido testemunhos poderosos de famílias que têm sido tão abençoadas por esse tempo. Tudo Deus faz com um propósito. É um propósito de Deus você reunir com a sua família na sua célula em família, em nome de Jesus. Nossa secretaria da nossa igreja, sede e a nossa igreja, ela está funcionando todos os dias, das 8 da manhã ao meio-dia e das 3 às 6 horas da tarde, de segunda a sexta, e num sábado das 8 às 12 horas. E o nosso campus do Pajuçara, das 8 às 12 horas, de segunda a sábado. Você que quer trazer o seu alimento para a Marcha do Amor, você que quer devolver o seu dízimo, trazer uma oferta generosa, ou você quer um conselho, você quer uma oração, sempre temos pastores disponíveis para atender você e para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça também que todos os domingos nós estamos aqui no nosso culto online, nos 3 horários, 9 da manhã, 5 da tarde e às 7 da noite. Tem sido poderoso e eu sei que Deus tem alcançado dezenas de pessoas através dessa programação poderosa, e você não pode perder, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, que momento especial é esse agora, que eu considero um momento assim tão importante da parte do Senhor Jesus para a minha vida, para a sua vida. Esse é o momento que nós temos para nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens, nós devolvermos o dízimo que pertence a Ele, nós ofertarmos na casa do Senhor. E que momento de alegria, queridos, e gratidão é nesse momento. Eu quero te convidar, nós vamos ler aqui um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios, o capítulo 3, os versículos 9 e 10, que fala assim: honre o Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Queridos, que alegria, né, e privilégio é nós podermos honrar ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que Ele tem nos dado. Tudo que temos e tudo que nós somos é porque Ele quem tem nos dado. Então, esse é um momento muito, muito especial em que você tem a oportunidade de você estar aí na sua casa, de você, daí aonde você está,
você ser um ofertante, você ser um dizimista, e nesse momento você tem a oportunidade de você fazer uma transferência. Vai estar aparecendo aí o número da conta da igreja, então você pode entrar no seu aplicativo e você pode fazer isso nesse momento. Enquanto o Ministério de Louvor estará tocando, você pode fazer isso nesse momento, em nome de Jesus. A tua igreja te adora, Jesus, a tua igreja te adora, só tu és santo, Jesus, só tu és santo, só tu és Jesus, só tu és Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Amém. Agora, nesse momento, eu quero abençoar você, abençoar a sua vida financeira. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, nesse dia, graças nós te damos, Pai, em reconhecimento, Pai amado, a Ti, Senhor Jesus, em gratidão, reconhecendo, Pai, que tudo que temos, tudo que somos, é o Senhor, Pai amado, quem tem nos dado. E eu quero abençoar, Pai amado, a vida do meu irmão, da minha irmã, que tem esse coração, Pai, tão generoso em abençoar o reino, a obra, a casa do Senhor. Que o Senhor venha estar, Pai amado, abrindo, Pai, as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a vida dele. Que cada um, Pai amado, possa ser abençoado e desfrutar de uma vida financeira próspera e abençoada, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Teólogo pelo Centro de Estudos Teológicos. Ele é o pastor sênior da Paz Church Monte Alegre e o vice-diretor da Paz Church Base Regional de Monte Alegre. Dono de uma visão de crescimento e liderança forte. Seu ministério é manifesto pelos frutos permanentes em todo o Baixo Amazonas. Receba com muita alegria o pastor Danielson Lins. Queridos, que culto maravilhoso, que momento especial, que momento tremendo da parte de Deus para nossas vidas, esse louvor poderoso, esse momento que nós tivemos de adorar o Senhor com os nossos bens, e nesse momento eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através da sua palavra, e depois nós vamos ter a oportunidade de participarmos todos da Santa Ceia do Senhor. Já prepara aí o seu pão, o seu suco, porque daqui a pouco nós vamos estar fazendo isso em nome de Jesus. E eu quero ler com você o texto que nós vamos usar como um texto base para essa mensagem que nós vamos estar compartilhando. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, que está escrito assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Esse um está se referindo a Cristo, a Jesus. Continuando, ele diz logo: todos morrerão. Versículo de número 15: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Deixa eu orar com você. Se você puder, sentado mesmo, coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por esse dia tão especial, pelo privilégio que nós temos de nós te cultuarmos nesse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é onipresente. Eu sei que o Senhor está presente em cada lar, em cada família agora que está acompanhando esse culto online. Eu oro ao Senhor, meu precioso amigo, para que o Senhor ministre os nossos corações, para que o Senhor toque as nossas vidas e que possamos a cada dia
sermos mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, preciosos, queridos, hoje o dia, ele ganha uma importância a mais para nós como igreja, para nós como família em Cristo, para nós como filhos de Deus, porque hoje, mais uma vez, nós vamos juntos poder cumprir um mandamento que Jesus nos deixou, um mandamento de participarmos da Santa Ceia, participarmos da ceia do Senhor. Hoje, ainda você vai estar fazendo isso na sua casa, com a sua família, mas eu acredito e libero a minha voz profética, que daqui mais uns dias, nós já estaremos novamente todos juntos, no templo, na igreja, celebrando ao Senhor e vivendo esses momentos preciosos, juntos, como família em Cristo. Meus amados irmãos, a ceia é o momento de refletirmos a respeito de tantas coisas, a respeito da morte de Jesus na cruz do Calvário, a respeito do seu sofrimento, o que Jesus sofreu, o tanto que ele sofreu ali, por minha causa, por sua causa, vale ressaltar isso, lembrar da dor que ele sofreu e de tudo aquilo, queridos, que ele viveu por minha causa, por sua causa. Mas eu também acredito que hoje é um dia propício para nós refletirmos a respeito da nossa vida, de como nós estamos vivendo, e se o nosso viver de fato e de verdade tem valorizado o sacrifício de Jesus por nós lá na cruz do Calvário. Nós refletirmos a respeito do sofrimento dele, mas nós refletirmos a respeito da nossa própria vida. Será que o nosso viver, será que a forma, será que a maneira que você tem vivido, a maneira que eu tenho vivido, tem glorificado a Deus? Tem de fato e de verdade valorizado o sacrifício dele lá na cruz do Calvário? Tem de fato e de verdade falado através do nosso viver: Senhor, valeu a pena o teu sacrifício, eu quero fazer valer, vivendo uma vida diferente. Permita-me fazer algumas perguntas para você nesse dia. A primeira pergunta é: como você tem vivido como servo de Deus? Como você, em um mundo tão corrompido, em um mundo de trevas, que nem diz a Bíblia, eu pergunto para você, como você tem vivido como servo de Deus? Não precisa responder para ninguém, responda para você mesmo. Segunda pergunta: o seu viver tem correspondido, tem valorizado de fato e de verdade o sacrifício de Jesus na cruz? Tudo que ele passou por sua causa, por minha causa. É importante você mesmo responder essas perguntas. É importante, meus amados irmãos, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. Na sua morte na cruz, ele conquistou para mim e para você muitos benefícios. Nos deu o direito de possuirmos coisas poderosas, que somente através do preço que ele pagou, preço muito alto, diz a Bíblia, preço de sangue, não foi ouro, não foi prata, foi um preço muito alto, repito, preço de sangue, para que nós pudéssemos hoje usufruir, ter direito do que nós temos. Mas a morte de Jesus é para nos desafiar, queridos, não somente a nós nos apropriarmos dos benefícios que a cruz nos traz, mas também de vivermos nessa terra uma vida diferenciada das outras pessoas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a criação, que as pessoas de fora, parafraseando um pouco, elas aguardam com muita expectativa que os filhos de Deus se levantem. Os filhos de Deus é você, sou eu,
é todo aquele que um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. As pessoas, elas esperam algo diferente da minha vida e da sua vida. As pessoas esperam isso. O escritor Hebreus diz que nós estamos cercados, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. São as pessoas que estão na nossa casa, que convivem conosco, no nosso trabalho, na rua, no campo de futebol, na escola, na faculdade. Essas pessoas, mesmo não conhecendo a verdade, mas elas sabem que o servo de Deus, elas sabem que o crente em Cristo Jesus, ele precisa ter algo diferente na sua vida. O seu viver, o seu comportamento precisa ser diferente. E eu quero compartilhar, trazer como um tema dessa palavra, como Deus deseja que os seus filhos vivam. Como Deus deseja que os seus filhos vivam. Se você que me assiste agora tem a plena convicção que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, te manifesta aí, dá um glória a Deus, diga aleluia, porque nós somos privilegiados, glória a Deus. Voltando para o texto lido, na altura do versículo 15, ele diz assim, Paulo escreve, ele diz assim: ele morreu por todos, se referindo a Jesus, se referindo ao sacrifício de Jesus. Ele diz, ele morreu por todos, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por toda a humanidade, por todo ser vivente, ele morreu por todos nós. Mas ele diz para que aqueles que vivem, para mim e para você que temos vida, para mim e para você que somos agraciados pelo fôlego de vida, ele diz, eles não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em outras palavras, ele está dizendo, Daniel, Pedro, João, Tiago, Paulo, você que está vivo, Jesus morreu por você, mas para que você não viva mais para você mesmo, mas que você entenda que o teu viver precisa ser um viver para Cristo, um viver diferente. Meus irmãos, entre tantos desejos que Jesus tem a meu respeito, a seu respeito, um dos desejos dele é que eu e você não viva mais para nós mesmos, que eu e você não viva segundo a carne, os desejos e prazeres da carne, que eu e você não viva mais segundo o padrão deste mundo, mas que eu e você vivamos uma vida de separação, uma vida de abnegação, uma vida de renúncia por causa dele, por causa de Jesus e por causa do sacrifício dele lá na cruz do Calvário por cada um de nós. E nós precisamos entender isso, que não é simplesmente se apropriar, temos sim que se apropriar dos benefícios, porque são muitos, mas nós temos que de alguma forma corresponder ao sacrifício dele. E talvez a principal é decidindo viver uma vida para ele. É decidindo viver uma vida para ele. Existem muitas pessoas que um dia decidiram entregar a sua vida para Jesus. Existem muitas pessoas, milhares de pessoas, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em outras palavras, como muitos conhecem aí fora, um dia elas decidiram virar crente. Porém, muitas dessas pessoas que decidiram aceitar Jesus um dia na sua vida, que decidiram se converter a Jesus, que decidiram virar crente, nunca decidiram viver a vida que Jesus tem planejado para elas viverem, mesmo estando dentro da igreja. Repito, muitas pessoas que um dia fizeram a decisão para Jesus, um dia passaram a frequentar uma igreja evangélica, elas nunca permitiram, elas nunca deixaram, elas nunca deram liberdade para que Jesus pudesse plantar nelas
o padrão de vida que Ele deseja que ela viva neste mundo. Nunca deixaram. Nunca deixaram. Por exemplo, existem pessoas, mesmo dentro da igreja, dentro das igrejas, conhecedor da palavra, mesmo ouvindo os ensinamentos, mas infelizmente nunca viveram. Não vivem, nunca viveram. Talvez através da decisão, hoje, podem viver a vida que Jesus deseja que elas vivam nessa terra. Quer ver um exemplo? Vou tentar trazer com mais clareza isso. Um exemplo. Como que essas pessoas chegassem com Jesus e falassem assim: Jesus, eu vou me converter. Porque a palavra converter, porque tem algumas pessoas que nunca converteram, elas se convenceram. Porque converter é mudança de direção. Converter é trilhar um outro caminho, diferente daquele caminho que eu estava trilhando. E tem muitas pessoas que eu vou me converter, e elas se convencem. Eu vou virar crente. Jesus, eu vou te aceitar. Jesus, eu vou passar a frequentar uma igreja evangélica. Porém, eu vou viver a minha vida. Porém, vou continuar vivendo como eu quero, do meu jeito. Se não for para viver assim, eu não te quero na minha vida. E sabe o que algumas afirmam? Elas dizem assim: eu não vou viver debaixo de regras. Debaixo de regras. Parece duro o que eu estou falando, e na verdade é um pouco, mas é necessário. Infelizmente, muitos têm manchado o evangelho pela forma que têm vivido. Muitos têm manchado o cristianismo. Essas pessoas decidiram por conta própria a viver o cristianismo do seu jeito, criar suas próprias doutrinas, e por viver do seu jeito, por viver da sua maneira, causa, acredito eu, tristeza tão grande no coração de Deus, no coração do Pai, no coração daquele que um dia decidiu entregar a si mesmo e ter a pior morte, a morte mais terrível, a morte de cruz. Eu quero falar uma coisa para você. Não pense você. Não pense você. Você vivendo do seu jeito, vivendo o mesmo padrão que vivia outrora no mundo, que você vai entrar num céu que não é assim. Não é assim. Não é desse jeito não. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ei, se fosse para nós continuarmos vivendo a vida que vivemos no passado, eu te pergunto, para nossa reflexão, qual o sentido do sacrifício de Jesus? Qual o sentido que Ele nos pede para viver uma vida de abnegação, de renúncia? Se fosse para nós vivermos, estar numa igreja e vivermos a mesma vida do passado, que benefício isso traz para a minha vida? Que mudança isso vai mostrar para as pessoas em fora? Ouça-me, Deus tem um estilo de vida para vivermos. Deus tem um desejo de vida para vivermos. O desejo dele é totalmente diferente do nosso. O padrão de Deus, o padrão da vida de Deus, para nós vivermos nesse mundo em trevas, nesse mundo com tanta violência, tanta coisa terrível acontecendo, é um padrão diferente, é um estilo diferente. Em Romanos capítulo de número 12, eu quero compartilhar, dividindo esses versículos em duas partes, parte A e parte B. Na parte A diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Paulo lhe diz, olha, parafraseando um pouco Daniel, você não pode se amoldar, você não pode se encaixar no padrão que o mundo oferece,
Agora eu pergunto para você, qual é o padrão deste mundo, queridos? O padrão desse mundo é mentiras. O padrão desse mundo é enganos. O padrão desse mundo é prostituição. O padrão desse mundo é adultério. É muito natural alguém deixar a esposa e começar a viver com uma outra, ou ter a sua esposa, ou ter o seu marido, e ter outros relacionamentos fora. Qual é o padrão desse mundo? É traição. Qual é o padrão desse mundo? É sexo livre. Qual é o padrão desse mundo? É a pornografia, é a imoralidade, é a sensualidade. Qual é o padrão desse mundo? É o namoro entre os jovens. Porque o padrão do mundo, namoro no mundo é praticar sexo. E tem muitos que querem viver esse padrão. Qual é o padrão do mundo? É a falta de transparência. O padrão do mundo é a falsidade. O padrão do mundo é desobediência. O padrão do mundo é o jeitinho brasileiro. E Paulo diz assim: não se amoldem, não se encaixe, não viva esse padrão que o mundo oferece. Infelizmente, muitos querem estar dentro da igreja, uma capa de evangélico, de religioso, de espiritual, mas nunca deixaram o padrão mundano. Na parte B do versículo diz: mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através da transformação da minha mente, ou seja, renunciando o padrão do mundo. Agora, queridos, cabe a mim, cabe a você decidir se você quer continuar vivendo o padrão que o mundo oferece, ou você vai querer viver a vida que Deus quer que você viva. Porque infelizmente tem muitas pessoas, muitos crentes só querem as bênçãos. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me prospere. Eu quero que Deus faça um milagre no meu casamento. Eu quero que Deus faça um milagre na minha família. Eu quero que Deus prospere meu negócio. Amém. Tenho certeza que isso é desejo de Deus também. Mas será que alguma vez você já disse: Deus, eu quero viver a tua vida. Deus, eu quero renunciar por causa do Senhor. Deus, eu quero viver separado por causa do Senhor. Eu quero viver uma vida abnegada por causa do Senhor. Eu não quero somente a tua mão, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga assim: este é meu filho amado, que tem me dado muito prazer. Tem me dado muito prazer. Agora cabe a você, cabe a mim aceitar viver o padrão de vida que Deus tem para cada um de nós. A escolha é minha, a escolha é sua. Deus nunca força ninguém. Deus nunca força ninguém. Desde o princípio Ele estava ensinando o ser humano a fazer suas próprias escolhas. É o poder do livre-arbítrio, como conhecemos. É você que escolhe. É você que escolhe. É você que decide. Agora, queridos, o que é viver para si mesmo? Viver para si mesmo é viver para satisfazer o nosso eu, o nosso ego. Viver para si mesmo é viver inclinado para os prazeres da carne e para os seus frutos. Viver para si mesmo é viver uma vida abraçando o mundo e as coisas que o mundo oferece, que são passageiras, vai passar, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é viver para si mesmo? É viver fazendo o que bem entender da sua vida. Eu sou de maior, eu vou fazer o que eu quero fazer, ninguém manda em mim, pastor não manda em mim, discipulador não manda em mim, ninguém manda em mim. Cuidado, cuidado. Nossa vida é só um sopro, só um sopro. O que é viver para si mesmo é viver uma vida totalmente ao contrário à vida que Deus deseja para o ser humano. O que é viver para si mesmo é viver uma vida amiga, com amizade com o mundo. A Bíblia diz em Tiago 4,4: aquele que é amigo do mundo constitui-se
inimigo de Deus. O que é viver para si mesmo? É viver uma vida estando dentro da igreja, mas vivendo um padrão mundano. Meu Deus, que tristeza, que tristeza, que tristeza. Queridos, Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Nós servimos a Jesus fazem 22 anos. E desde quando nós convertemos, quando eu entendi que Deus tinha algo para a minha vida, eu falo isso aqui com muito temor e tremor. Nós temos nos esforçado tanto com o auxílio do Espírito Santo para viver uma vida diferente. Para as pessoas olharem para mim, não é pelo fato de eu ser hoje um pastor, pela misericórdia, a graça de Deus, mas é porque eu carrego o nome de cristão, eu carrego o nome hoje de evangélico. As pessoas já não me conhecem mais como Daniel, mas como pastor, o crente, o evangélico. Eu preciso decidir viver o padrão de vida que Deus quer que eu viva. Agora, queridos, o que é viver para Deus? O que é viver o padrão de vida que Deus quer que vivamos? É viver uma vida de abnegação, de renúncia, todos os dias. Jesus disse, aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Cruz fala de renúncia, cruz fala de sacrifício, cruz fala de dor. Não é fácil, não. Ser de fato, de verdade, um cristão, de fato, de verdade, não é fácil. Mas a verdade é que Jesus nunca nos chamou para uma vida fácil, mas para uma vida que vale a pena. Para uma vida que vale a pena. Somos às vezes criticados porque as pessoas não entendem por que tal atitude, tal comportamento. Na verdade, a Bíblia diz que o homem natural não consegue entender, discernir, compreender as coisas de Deus, porque elas são espírito. Dói, mas esse é o padrão de vida que Ele quer. Viver para Deus é viver uma vida diariamente, mortificando o nosso eu, mortificando a nossa carne. E isso dói. Ah, como dói. Como dói. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Eles são inimigos. O Espírito quer que nos inclinar para as coisas de Deus, a carne para as coisas da carne, do mundo. Viver para Deus é viver uma vida buscando as coisas dEle para nossas vidas diariamente. As coisas do alto. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Viver para Deus é viver uma vida virada as costas para o mundo e para tudo aquilo que o mundo oferece. Isso dói. Certa vez alguém falou, não foi difícil Deus tirar o povo de Israel do Egito. Difícil foi tirar o Egito do povo de Israel. Hoje, o Egito simboliza o mundo. Não é fácil alguém sair do mundo. Difícil é o mundo sair da pessoa. Não é difícil uma pessoa vir para a igreja, aceitar Jesus. Não, isso é fácil. É um processo. Difícil é tirar o mundo dessa pessoa, porque é uma decisão pessoal delas. O que é viver para Deus é viver uma vida, que o nosso maior prazer literalmente vai ser viver para Ele, para Deus. Paulo disse, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Paulo estava dizendo, enquanto eu tiver vida, eu vou viver intensamente para Cristo. Agora, se eu morrer, eu vou estar muito melhor, porque eu vou estar com Ele eternamente. Esse é o nosso desafio, meus amados irmãos. Nós vivemos para Deus. As pessoas olharem para nós e olhar e dizer nas pequenas coisas, esse é um crente de verdade, esse é um cristão de verdade, olha aí, é um servo de Deus de verdade, eu consigo ver algo diferente nele. Viver uma vida para Deus é viver uma vida de santidade, uma vida de separação. A Bíblia diz em Hebreus 14:12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Santidade é viver separado. O que é viver para Deus? Viver uma vida onde a vontade de Deus vai prevalecer em nossas vidas e não a nossa. Jesus estava lá no Getsemane, em Mateus capítulo 26, 39. Ele está lá e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí ele para e diz assim: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Viver para Deus é deixar com que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas. Viver para Deus é viver em comunhão com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, relacionamento. Viver para Deus é viver uma vida diferenciada das outras pessoas. Jesus desafiou os discípulos, isso chega até nós porque nós somos discípulos de Cristo. Em Mateus 13:16, ele fala sobre a luz, ele fala sobre o sal. Ele diz: olha, vocês devem ser a luz do mundo e o sal da terra. Faça uma diferença. E esse fazer diferença, meus amados irmãos, está nas nossas atitudes, está no nosso comportamento, está no nosso linguajar, está nas nossas ações e reações. Meu Deus, viver para Deus é viver uma vida de perdão ao próximo. Tem pessoas que estão, mas não falam com outras pessoas em vida da própria família. Que cristianismo é esse? Não libera perdão, não fala, quer distanciamento. Ei, você que me assiste, para com isso. Se você precisa perdoar, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Viver uma vida para Deus é viver uma vida de perdão, independentemente do que fizeram contra você. Quando você perdoa, você libera uma pessoa, e não é aquela pessoa que você tem raiva, mágoa. Você libera você desse sentimento. E cientificamente já foi comprovado que a falta de perdão gera várias doenças, e uma delas é o câncer. Viver para Deus é ter comunhão com os irmãos. É essa vida e tantas outras coisas que eu poderia falar aqui, com embasamento na Bíblia, a palavra de Deus. E eu quero voltar para o texto lido, 2 Coríntios 5,15. Ele diz: e Ele morreu por todos, Jesus morreu por todos nós, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Vamos nesse dia, meus amados irmãos, fazer uma reflexão, nesse dia de Santa Ceia, e vamos ter um olhar para dentro de nós, e nos fazer a seguinte pergunta: a vida que eu estou vivendo é a vida que Deus quer que eu viva? Faça essa pergunta para você mesmo agora. A vida que eu estou vivendo, na verdade eu quero pedir a você, feche os teus olhos. Você não precisa falar, externar, mas em espírito, pergunte: a vida que eu estou vivendo é a vida que Deus quer que eu viva? A vida que você está vivendo hoje como cristão, como crente em Cristo, como evangélico, com alguém que frequenta uma igreja, a vida que eu estou vivendo é a vida que Deus quer que eu viva? Olha aqui para mim agora. Diante da sua resposta, tome uma decisão hoje, de todo o seu coração, e diga para Deus: eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, a partir de hoje. Mesmo que doa, não é fácil não, não é fácil não. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, Consolador, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele nos fortalece. Não é pelos nossos próprios méritos, não é pela força do nosso braço, mas é pela graça dEle, é a ajuda dEle que nós vamos conseguir. Mas a decisão é sua. Deus expõe para mim, Deus coloca para mim e para você. Ele diz: eis que eu ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e toda a tua família. Fique de pé agora. Eu quero, antes de nós celebrarmos a ceia,
eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida nesse dia. Coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração, reflita sobre essa palavra. Permita com que o Espírito de Deus, eu não estou aqui para condenar você não. Eu tenho certeza que você não parou esses poucos minutos por acaso. Então permita com que o Espírito de Deus ministre o teu coração. E se de repente você não tem vivido a vida que Ele quer que você viva, peça perdão para Ele agora. Peça perdão para Ele e diga: Senhor, eu me perdoo, eu quero a partir de hoje viver uma vida diferente. Eu quero a partir de hoje viver uma vida para o Senhor, eu quero a partir de hoje viver uma vida para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor não nos chamou para uma vida fácil. O Senhor mesmo disse: aquele que não pegar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim. Cruz fala de renúncia, cruz fala de sacrifício, de sofrimento. Mas o maior sofrimento o Senhor já sofreu lá na cruz do Calvário por nós. A maior dor o Senhor já sofreu. E hoje eu sei, como ser humano, é difícil, mas nós temos o Senhor, o Espírito Santo, para nos auxiliar, para nos ajudar. E eu te peço, em favor da minha vida, em favor da vida do meu irmão, da minha irmã que me assiste agora, nos ajuda, Pai, a vivermos o padrão de vida que o Senhor quer que vivamos nessa terra. Que as pessoas possam olhar para nós, para nosso comportamento, para as nossas palavras, nossas ações e reações, e possam te glorificar, como diz Mateus 5,16, e assim vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Senhor diz para nós vivermos não mais a nossa vida, mas vivemos a tua vida. Nos ajuda. Eu quero declarar sobre a tua vida nesse dia a vida de Cristo. E se tem uma área que você não consegue vencer, uma área de pecado, uma área de fragilidade, já declara a vitória de Deus. Eu declaro a vitória de Deus. Eu declaro essa força fracassada na sua vida. Eu declaro você vitorioso. Eu declaro você livre dessas correntes, dessas amarras que te prendem e que estão impedindo você de viver a vida, o padrão que Deus quer para você. Eu libero sobre a tua vida libertação, transformação. E eu declaro que a partir de hoje as pessoas vão olhar para você e vão dizer o que aconteceu contigo. A decisão que você tomou de viver a vida que Deus deseja, quer que você viva. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nesse mesmo clima, eu quero poder celebrar a ceia com você. Eu quero poder celebrar a ceia. E você que já preparou o seu pão, o seu suco, pegue nesse momento o pão. Esse pão, ele foi feito com material comum, mas ele não é comum a partir desse momento, porque ele representa o sangue de Cristo. E a Bíblia diz que foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Talvez você está sentindo alguma dor agora, ou você está debaixo do diagnóstico do médico. Talvez você, está fazendo algum tratamento. Eu quero te desafiar para você despertar sua fé. Ao comer desse pão, você ser livre desse mal. Pegue o pão agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos esse pão que simboliza, Senhor, o teu corpo que foi entregue, moído lá na cruz do Calvário. Meu Deus, tua palavra diz que foi pelas feridas que foi feito no teu corpo que nós somos curados, sarados. E agora, Pai, aí é onde essa pessoa está, nesse contato de fé, ao comer desse pão, essa dor vai embora, esse problema, essa enfermidade, essa doença desapareça da vida dele, da vida dela. Em nome de Jesus, o Senhor, que a unção de cura alcance ele, alcance ela agora, e o teu nome ser glorificado. Pegue esse pão, coma, em nome de Jesus. Bem
Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue. Eu declaro a cura de Deus. Eu declaro o milagre de Deus sobre a tua vida. Seja livre agora desse mal, em nome de Jesus. Pegue agora o cálice. Esse suco de uva que você tem, que ele representa o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário por mim e por você. É interessante que todo o sangue mancha, suja, mas o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado. E você, antes de tomar, pegue e compartilhe com a pessoa que está do seu lado, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Diga: nós estamos em aliança através do sangue de Jesus. Faça isso, tenha comunhão com a sua família agora, usando esse símbolo que é tão precioso, o sangue de Jesus. Aleluia. Pegue agora. Senhor, nós te agradecemos pelo seu sacrifício. Obrigado por derramar teu sangue, Senhor, para perdão dos meus pecados. Nós reconhecemos, Senhor, teu sacrifício. Nós reconhecemos que nós pertencemos ao Senhor porque um alto preço foi pago, um preço de sangue. E eu abençoo agora. Eu abençoo meu irmão, minha irmã, a sua família, em nome de Jesus. Você pode tomar do cálice agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode, aí onde você está, levantar sua mão direita e dizer assim: o meu Jesus está vivo. Ele não está mais no madeiro, ele não está mais no sepulcro, ele vive e reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu quero te abençoar, meu irmão, minha irmã. Você que de repente quer entrar em contato conosco, quer uma oração, quer entregar sua vida para Jesus, os nossos contatos, os nossos pastores vão sair bem aqui no nosso rodapé. Você pode entrar em contato conosco, nós vamos orar e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora e para sempre sobre a sua vida. Que você tenha uma semana de vitórias, uma semana de bênção, uma semana de realização de sonhos, de cumprimento de promessa. E eu quero liberar minha voz profética. A porta que você quer que abra essa semana, ela vai se escancarar para você, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus. Justiça